aqui o fluir do Espírito Santo. Eu estou aqui para dizer para Ele que Ele tem liberdade, né? Que Ele que manda aqui nesse lugar, que essa palavra seja, como Davi diz, que a minha língua se torne a pena do habilidoso escritor nas mãos do Senhor. E Ele é o escritor. Então, que eu seja hoje um canal da boca de Deus, do falar de Deus para os nossos corações. E é muito bom quando a gente entra dentro de um fluir do Espírito Santo. Terça a gente estava falando, né, Sirlene? Ela trouxe essa palavra na tarde feminina de João, encontro da mulher no poço, né? E aí, sem saber o que o Tiago ia pregar no domingo, eu fiz a abertura lendo o mesmo texto. E aí ele chegou atrasado, depois da abertura com as crianças, não viu a abertura que eu falei, abriu no mesmo texto. Então, quem tem visto o segmento está vendo que isso não é normal, né? Agora, mais uma vez, ele ministrou falando sobre o poço, falando sobre a fonte, falando sobre o quanto nós queremos beber dessa fonte. A palavra que Deus me deu não podia ser outra coisa. Olha que lindo. Jesus está nos conduzindo a algo que Ele quer falar conosco, a mergulharmos nesse rio que vai levando embora todo o atrapalho, toda a sujeira, e vai nos conduzindo a um novo estágio, a uma nova fase, a uma virada na nossa vida. Amém? Então vamos abrir Gênesis 3:8. Sabe qual que é o título da mensagem hoje? Uma fonte chamada relacionamento. Vamos declarar isso? Uma fonte chamada relacionamento. E nós precisamos encontrar essa fonte nas nossas vidas. Temos corrido para um lado, para outro, que nem barata tonta, mas a fonte do relacionamento está ali. E é relacionamento com o Pai. Gênesis 3:8 nos mostra aqui, se você quer saber qual que é o padrão de Deus para as nossas vidas, para a humanidade, leia Gênesis e veja o que Deus preparou para o jardim. Qual que era o padrão da nossa alimentação? O mais natural possível, né? Qual que era o padrão para as nossas vidas? Pureza, santidade, singeleza, simplicidade. Qual que era o padrão de relacionamento com Deus? Vamos ler aqui? No 3:8 diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? É um dos versículos da Bíblia que eu mais amo, porque eu sei que Deus quer viver esse relacionamento do jardim conosco hoje. Ele nos formou para isso, para vivermos longe do pecado, e todos os dias Ele vem nos visitar e a gente escuta os passos no jardim, os passos de Deus. Imagina que Deus descia no jardim todos os dias e falava: Adão, onde é que você está? O que você fez hoje? Esse é o padrão de relacionamento que Deus tem para nós. Agora, quantos aqui sabem que Deus nos criou, Deus já nos fez com um vazio no nosso interior? Todos nós sabemos. Mas onde é que diz isso? Eclesiastes 3:11. Vamos abrir lá? Aleluia, Senhor, Tua presença é real aqui, Jesus. Eclesiastes 3:11. Então Deus, quando Ele sopra no homem, Ele sopra o fôlego de vida. E esse fôlego precisa estar em nós. As pessoas longe dos caminhos de Deus, elas estão vazias, sem o fôlego, sem a vida do Espírito, sem o sopro do Espírito. Eclesiastes 3:11, outro versículo dos meus favoritos hoje, Deus me trouxe. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Olha que sabedoria de Deus.
fala sobre o tempo para todas as coisas. E Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo, nem adiantado, nem atrasado, para o seu devido tempo. Mas o que eu quero destacar é, Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Até aí. Imagine que Deus coloca em cada um de nós um senso de eternidade. Meu coração não cabe nessa terra. O que acontece? O que me falta? E as pessoas correm e buscam preencher desesperadamente com tantas coisas. Mas uma só é o que precisa repousar no nosso coração, no nosso vazio. Eu gosto muito de um texto, um fragmento de texto do C.S. Lewis, que diz assim, presta atenção, o que o Lewis, esse escritor, escreveu num dos seus livros. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu não fui feito para esse mundo. Eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Ou seja, esses prazeres terrenos, essas coisas que suprem um pouco, eles estão nos mostrando, estão nos apontando para que existe algo que nos supre permanentemente. Eles nos apontam para isso. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas tão boas e maravilhosas que Deus nos dá, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. Então, tudo de bom, o amor que nós podemos ver na nossa família, é um eco do amor de Deus. A esperança que nós podemos ver é uma miragem da esperança que Deus nos proporciona. A alegria, os pequenos fragmentos de alegria que a gente possa sentir, é apenas um detalhe perto da alegria que Deus nos proporciona. Então nós estamos falando de coisas terrenas e de coisas eternas, celestiais, permanentes, duradouras. Agora vamos falar da fonte. Abra lá em Cantares 4:12. Um pouquinho para frente. Veja o porquê que uma fonte fala de relacionamento. Aqui é Jesus falando conosco e também o noivo falando para a noiva. Cantares 4:12. O noivo falando assim: você é meu jardim particular, minha amiga, minha noiva, nascente fechada, fonte escondida. Que declaração de amor, que Deus é esse maravilhoso que fala para nós que nós somos o jardim fechado, selado, que Ele quer compartilhar conosco. Ele quer compartilhar, Ele quer estar conosco. E Ele nos chama de fonte. Ele diz que nós temos que nos unir a Ele nessa fonte. E veja que no Antigo Testamento, nas épocas antigas, até alguns nossos antepassados, todos os dias eles tinham que fazer uma longa jornada. E dessa jornada eles colocavam o balde e faziam muito esforço e puxavam a água. E a água era a vida deles. Era a vida. Sem água não havia vida. Então, existe algo que nós precisamos fazer. A água para esse povo que não tinha água encanada era uma prioridade. Era inegociável. Não vou buscar água hoje. Sem chance. Nossa prioridade precisa ser buscar água. E vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? No sentido figurado, eu acho que não tem ninguém com alguma dúvida de que a fonte que a gente precisa buscar é a palavra de Deus. É a presença de Deus, é a glória de Deus, é parar na fonte, se esforçar e puxar. A mulher samaritana só teve encontro com Jesus porque ela estava na fonte. Eu não preciso ler de novo esse texto, irmãos. Deus está falando conosco.
Se ela não estivesse na fonte, naquele exato momento, a gente não sabe quando virá a visitação de Deus, a visitação do Espírito Santo. Nós precisamos estar continuamente na fonte para que Ele nos encontre, para que Ele nos alcance, para que Ele nos renove, para que Ele faça um milagre. Precisamos estar na fonte. Precisamos. Ele diz que a noiva é um jardim fechado, é uma fonte selada. Então mesmo nós podemos fazer uma reflexão sobre o casamento. Não existe relacionamento em que não haja investimento. O marido precisa investir na sua esposa. A esposa precisa investir no seu marido. É uma fonte diária, todos os dias, relacionamento. O Espírito Santo tem me falado que essa fonte é o relacionamento com Ele. É o relacionamento com Ele. Não é apenas uma religião, mas a fonte é se relacionar, é ir até aquele poço, é buscar, exige esforço, sacrifício, renúncia, mas precisa buscar. E aí a gente vai encontrar o que é mais precioso. Queridos, vamos abrir lá em Gênesis 26, 12. Volta para Gênesis, eu quero destacar aqui um poço. Olha que forte esse texto, Gênesis 26, 12. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, o que aconteceu? Colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Olha, glória a Deus, eu recebo essa palavra. A palavra diz que nós devemos prosperar quando o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre nós. Ele adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso, o que os inimigos fizeram? Fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelo servo de seu pai Abraão. Eles entulharam os poços de Isaac. De inveja, irmãos. Por fim, Abimeleque ordenou a Isaac que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filhos haviam fechado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Olha que tremendo isso que o Espírito Santo está nos falando hoje. Talvez os nossos poços de relacionamento com Deus estejam entulhados por oposição do inimigo. Porque ele não quer. A última coisa que o diabo quer é que a gente se relacione com Deus, que a gente ore, que a gente seja forte espiritualmente. Ele não quer, porque daí ele vai estar derrotado na nossa vida. Não vai ter como chegar a enfermidade, não vai ter como chegar os pecados, as lutas. Não vão ter como chegar, porque a gente vai estar forte espiritualmente. E o inimigo não quer isso. Por isso, o que ele faz? Tenta entulhar. E bota coisa. E faz mais isso, e faz mais aquilo. Mas eu quero aqui dizer sobre pessoas que, depois de algo que elas passaram, o seu relacionamento com Deus não foi mais o mesmo. Então, nós precisamos acordar para isso. Será que o nosso relacionamento com Deus não ficou entulhado em algum momento, que a gente nunca mais conseguiu viver as mesmas experiências com Deus que a gente gostaria de estar vivendo? Precisamos analisar a nossa vida. Mas Isaac, ele tomou uma decisão. Ele foi lá e ele abriu novos poços, desentulhou aqueles que estavam fechados e deu novos nomes. Ele materializou a questão que eu estou falando do relacionamento com a presença. A gente pode ver de forma concreta isso. Então, um relacionamento de um poço trancado não evolui. Primeiro precisamos ter a limpeza pós-arrependimento. Então, um dia que o Espírito Santo nos toque, realmente nos mostre, meu filho, minha filha, nosso relacionamento está entulhado por causa daquele dia.
Está entulhado porque você não consegue perdoar. Está entulhado porque você não consegue amar. Está entulhado porque você tem algo na sua vida que você não consegue me entregar. Está entulhado, está preso. O que tem estado preso? E nós precisamos ir na presença do Senhor com tempo e em arrependimento. Para dizer, Senhor, limpa esses meus poços. Limpa essas feridas, Pai. Começa a limpar. Começa a limpar essas feridas. Começa a curar essas feridas. Para que eu seja um poço que jorre das tuas águas. Eu quero beber, mas eu também quero jorrar, Senhor. Aleluia, Deus. Vamos abrir Jeremias 2:13. É uma mensagem textual sobre os poços. Vamos ver o que o Espírito Santo fala através de Jeremias 2:13. Essa palavra, ela me corta no meio, ela me dói demais. É muito forte. É uma tristeza de Deus. Jeremias 2:13. Diz assim: pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água, cisternas de águas rotas, cisternas quebradas. Eu estava pesquisando sobre essas cisternas, é desanimador para quem acha uma dessas, porque elas estão com água suja. Então você cavou, você desentulhou, mas ainda tem água suja. E aí você não vai poder beber daquelas águas. Então, quantas vezes, e eu não estou falando aqui sobre desviados, né, que a gente poderia colocar esse texto sobre as pessoas que trocam Jesus por outros deuses, por si mesmos, pelo mundo. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo hoje nesse texto. O que no nosso tempo nós temos trocado pela presença do Senhor? Porque eu escuto todas as pessoas dizerem, eu não tenho tempo para buscar a Deus. Eu muitas vezes disse isso também. Deus, eu estou com 2 crianças pequenas, o Senhor vai entender. Não tenho como. Sem condições. E o que aconteceu comigo? Me arrebentei. Porque a gente precisa. É uma dependência. Para continuar caminhando, a gente precisa da fonte. Eu estava seca. Completamente seca. Até que eu quebrei. E eu falo isso com alegria, porque Deus me fez quebrar para que eu entendesse que sem Ele eu não vivo, né? Não consigo. O que tem tomado o lugar de Deus? Fecha os teus olhos, querido, nessa hora. Deus, nós somos muito bons em dar desculpas, Pai, e falar, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas entra ano, sai ano, e nós não priorizamos a Tua presença nas nossas escolhas, na organização do nosso tempo. Mas, Pai, pelo que nós temos Te trocado, Espírito Santo, no nosso dia a dia, Senhor, nos perdoa, Pai, que venha um arrependimento sobre os nossos corações. E essa palavra é primeiro para mim, Pai, porque o Senhor já falou comigo. Me busca, filha. Me busca. Me procura que você vai me encontrar. E muitas vezes a nossa alma, Pai, ela nos guia a buscarmos em outras coisas, a gastarmos o nosso tempo em redes sociais, em jogos, Pai, como eu, Senhor. Eu jogo um joguinho puro, Pai, para distrair minha cabeça, mas o Espírito Santo falou para mim, não, esse tempo é meu. Esse tempo é meu. Será que nós estamos gastando nosso tempo assistindo séries, fazendo compras, ou pensando no problema dos outros, até fazendo a obra em demasia? E dizemos que não temos tempo para o Senhor da obra. Traz arrependimento, Deus, aos nossos corações nessa noite, Jesus. São coisas pequenas que têm entulhado o nosso poço, ó Pai. Muitas vezes não são pedras grandes, Pai. Não é a bebida. Não é, Senhor, a farra, a festa. Não é o que nós vivemos aqui, mas existe algo que nos tira da Tua presença, Pai.
Existe algo que nos rouba da fonte do relacionamento, Deus. O que tem nos roubado? Ah, Deus, sabe? Quando nós buscamos o reconhecimento das pessoas, estamos tentando suprir o nosso vazio de outra forma, que não é Ele. Ele nos fala hoje, sou eu que sou o suficiente. Tudo isso é provisório, vai trazer uma alegria, vai trazer uma paz, uma tranquilidade, uma distração para a tua cabeça, um alívio. Mas eu sou o verdadeiro alívio. Eu sou a verdadeira paz. Eu sou. E sem Ele nós não temos nada. Sem o eu sou não existe nada. Porque Ele é tudo. Meu Deus, poderoso. Abra lá em João 7:37. Aqui Jesus estava na festa em Jerusalém. João 7:37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, eu sou a fonte que a humanidade toda procurava. Eu sou a resposta para o vazio de vocês, queridos. Eu sou. Deus criou vocês com esse vazio e eu sou a resposta para o vazio. Eu sou a fonte. Deus os criou com sede. Pois as Escrituras declaram: rios de águas vivas brotarão do interior de quem crer em mim. Nós cremos no nosso Salvador, amém? Basta nós diariamente irmos até essa fonte. E para terminar, vocês não precisam abrir. Eu vou ler Isaías 55:1. Alguém tem sede? Venha a mim e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Sabe o que é melhor em toda essa história? É que no fundo a nossa alma, ela quer Jesus. Ela quer correr desesperadamente para Jesus. Ela nos confunde, dizendo: fica aqui, senta no sofá, dorme mais um pouco. Mas o nosso espírito está pronto. Está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. E a gente precisa correr para Ele. Correr para buscar Ele. Mas o que realmente é melhor do que a gente querer Ele, é que Ele nos quer. Amém? É isso que eu quero deixar nessa noite. Ele te quer. Se você não tem força de ir para Ele por causa de você, se lembre. Vai por Ele, então. Vai por gratidão por tudo que Ele tem feito. Ele está te esperando. Ele é a fonte. Talvez você precisa até imaginar essa fonte na tua casa lá. Imagina, se isso te ajudar. Mas, Senhor, hoje eu preciso vir buscar na fonte. Passa no outro dia. Aquele teu cantinho da oração. Ali está minha fonte. Está meu lugar secreto com Deus. Está o meu jardim do Éden. Onde é que Deus quer me visitar todos os dias? Onde é que eu vou contar para Deus o que eu fiz no meu dia? No Éden, Deus incutiu propósito em Adão. Que falou: você tem que fazer isso, isso, isso. E é nessa fonte que Deus vai nos dar o propósito. A gente pode procurar o propósito da nossa vida, pensar, mas é na fonte que nós vamos entender qual é a direção e o propósito de Deus para todos os dias da nossa vida, para cada dia.